quero, então, com a igreja, vermos o Salmo 46. Já foi lido hoje à noite, então eu não vou ler todo o Salmo. Foi lido todo ele hoje? Não. Foi, não foi? Foi. Então eu quero ler apenas versículos 1 versículos 7 e o versículo 11. O versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Senhor. Bendito é o teu nome, ó Deus. Toda honra, toda glória, Senhor, pertencem a ti. E é a ti que nós louvamos e adoramos nessa noite. E também, ó Deus, é a ti que nós recorremos como nosso refúgio, como nossa fortaleza. Certos de que o Senhor está conosco. E quando, Senhor, tu estás conosco, nós temos refúgio, nós temos fortaleza, nós temos proteção, nós temos segurança na adversidade. Portanto, Senhor, nós louvamos o teu nome pela vida de todos que fazem esse culto essa noite e rogamos-te, fala-nos através da tua preciosa palavra, em nome de Jesus. Amém. O Salmo 46 é aquele salmo que nós, quando falamos nele aqui, a última vez que pregamos nele é o salmo dos filhos de Corá. E se tem aqui alguma referência de um pastor que chegou a dizer que esse salmo foi em um momento em que os filhos de Corá estavam prestes a ministrar o louvor e eles pensando o que vamos cantar, e quando abriram a boca e começaram, o que saiu foi esse cântico: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Hoje eu quero pensar com você pelo menos umas 3 coisas que esse salmo nos mostra sobre Deus. Ele começa o salmo dizendo: Deus é o nosso refúgio, ou o Senhor é o nosso refúgio. Então ele começa falando que Deus é refúgio. E aqui, quando nós pregamos aqui nesse salmo, nós falamos, é um lugar de abrigo, é um lugar de escape, é um lugar de livramento. Mas ele diz que Deus é refúgio e fortaleza. Então, Deus não somente nos dá abrigo, Deus não somente é o nosso escape, mas Deus é também o nosso lugar de segurança. Deus é fortaleza. Em Deus nós nos encontramos seguros. As coisas da nossa vida, os problemas que nós vivemos ou enfrentamos, as enfermidades que às vezes nos sobrevêm, as perdas, as coisas ruins que nos acontecem, às vezes trazem-nos insegurança. A gente fica
inseguro. E nós falamos aqui no domingo que pregamos nesse salmo, que o que nós vivemos muito em nossos dias é a questão da insegurança, é a questão do medo. A gente está com medo do que pode acontecer amanhã ou do que não possa acontecer amanhã. A gente está sempre naquela expectativa, a gente não sabe. E a gente fica ouvindo o tempo todo as más notícias chegando, e às vezes elas não chegam longe da gente, elas não chegam até a cidade vizinha, às vezes elas chegam na nossa cidade, às vezes elas são mais astuciosas, elas entram na nossa família, às vezes elas são mais agressivas ainda, elas entram dentro da nossa casa. E aí a gente pensa o quê? Como é que vai ser a minha vida daqui para frente? Ou seja, a insegurança é algo que parece o tempo todo, constantemente querer fazer parte da nossa vida. E aí nós precisamos, muitas vezes, por vezes e muitas mesmo, parar diante da palavra do Senhor, abrir no Salmo 46 e ler pelo menos o versículo 1 e ouvir o que as primeiras palavras dizem. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Eu posso nele ter segurança. As coisas ao meu redor me deixam inseguro. O meu casamento às vezes me deixa inseguro. O meu emprego às vezes me deixa inseguro. A minha saúde às vezes me causa insegurança. Mas em Deus eu tenho segurança, diz a sua palavra. Ele é. Deus é. E eu já falei aqui outro dia que no vocábulo hebraico, ninguém usa a expressão, por exemplo, ninguém usa esse verbo, eu sou. Ninguém usa esse verbo, porque é uma atribuição para o hebreu que só pertence a Deus, é algo que somente Deus, Ele é na sua essência, Ele é realmente refúgio, Ele é fortaleza. Mas ainda diz o mesmo versículo que Ele é socorro bem presente na tribulação. Socorro bem presente na tribulação. Ele não somente é refúgio, Ele não somente é lugar de abrigo, Ele não somente é um escape, Ele não somente é uma fortaleza, é nosso porto seguro, não somente isso. Ele é socorro presente na tribulação. Ou seja, Ele é o Deus que ajuda, Ele é o nosso auxílio, Ele é aquele que diz assim, olha, você não pode, mas eu posso, você não consegue, mas eu estou com você, então você vai adiante. Você está pensando como é que vai ser daqui para frente, aí o Senhor diz, eu já sei como será o teu futuro. Porque Ele é socorro bem presente na tribulação ou na angústia. Se nós lermos no capítulo 15 de Gênesis, nós vamos encontrar que Ele, o nosso Deus, Ele é escudo e galardão. Já pensou? Você tem um Deus que Ele é escudo, Ele protege, mas Ele é galardão. Ele representa não somente a proteção do inimigo, a proteção dos ataques, mas Ele representa vitória na nossa vida. Quando nós lemos Gênesis capítulo 17, Deus falando com os patriarcas, Deus falando com Abraão, Deus falando com Isaac, ou Deus falando com Jacó, você vai ver no capítulo 17, o texto diz assim, que Ele é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso é o Senhor. Então você já pensou, para a gente chegar aqui hoje à noite, digamos assim, com o nosso coração às vezes inseguro, a nossa mente às vezes pensativa, a alma angustiada com as coisas que vêm e acontecem conosco, a gente só precisa do Salmo 46 e o versículo 1 para a gente encher a alma de fé e voltar para casa dizendo, o Senhor dos exércitos está comigo.
Ele está comigo, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro, Ele é escudo, Ele é galardão, mas Ele é todo poderoso. Então o Salmo 46 é o salmo que diz: Deus é. Mas o Salmo 46 não somente diz que Deus é. Eu quero ver um pouquinho com você quando ele diz, o versículo 1, já que Ele é, aí ele diz a partir do versículo 2, por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração ou no meio dos mares, ainda que se estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, a morada ou a habitação do Altíssimo. Mas aí eu quero ir para a segunda parte deste salmo. A primeira parte, a partir do versículo 1, nós encontramos que Deus é. E agora, a partir do versículo 5, ele diz que Deus está no meio dela, jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Deus primeiro é, no Salmo 46, e agora o mesmo Salmo 46 que diz que Deus está, e está no meio dela. Que maravilha! Deus está. E aí quando você pensa Deus está, então você pensa em que? Ele está presente. Deus está presente, Deus está no meio do seu povo, Deus está no meio da igreja, Deus está entre nós, Deus está no meio da família, Deus está no nosso casamento, Deus está nos nossos negócios, Deus está nas nossas atividades, Deus está presente no nosso trabalho, Deus está no começo, no meio e no fim da história. Não fica nada fora do seu controle, nada está fora do seu alcance. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos, ou seja, Ele está com você até o fim. Se o fim vier, Ele vai estar lá, mas Ele vai continuar com você. Deus não somente é, Deus está. E Deus está presente. Então a gente já tem a primeira parte, que Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro. Mas nós já temos a segunda parte do Salmo 46. Deus está presente. Nós podemos sair daqui hoje à noite fortalecidos, regozijados, porque Deus está presente. Deus está conosco. Agora, outra coisa, quando ele diz, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde amanhã. Aí ele vai dizer mais adiante, nações bramam, reinos se abalam, mas Ele faz ouvir a sua voz, porque Ele está presente. E aí, Deus não somente Ele está presente, mas Ele faz ouvir a sua voz. Ou seja, é um Deus que está presente e é um Deus que age. A sua palavra diz que Deus trabalha, irmãos. O nosso Deus não é um Deus sentado num trono apenas para receber adoração. O nosso Deus é um Deus que age, é um Deus que trabalha. Deus está presente. Deus, Ele vai bramar, Ele vai fazer ouvir a sua voz. As nações ouvirão a voz do Senhor. Deus está trabalhando. Em João 5,17, Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus sabia que o Pai não parava, que o Pai sempre estava trabalhando.
Deus sempre estava em ação. Então pensa o seguinte: você, eu, nós estamos esperando em Deus. Então podemos descansar a nossa alma, podemos sossegar, porque Deus está trabalhando para nos dar vitória. Então em Deus nós podemos descansar. Deus não somente é, mas Ele está presente, está trabalhando. Agora, às vezes, nós gostaríamos muito que fosse da nossa maneira, que fosse do nosso jeito. A gente ficaria talvez muito satisfeito se fosse da maneira que a gente quer, se fosse do jeito que a gente quer. Agora imagina se nós temos realmente em toda a nossa vida, mesmo como crentes, se nós temos vivido para Deus como Ele quer que a gente viva, como Ele espera de nós, ou como Ele deseja que a gente viva para Ele. Então, o mesmo Deus que trabalha na nossa vida, que trabalha nas nossas imperfeições, que trabalha nas nossas fraquezas, para mostrar que a glória é dele, que Ele é o Senhor, e que é para Ele que nós fomos chamados para servir, que nós fomos convocados para viver. Esse mesmo Deus que tem nos chamado, Ele vai mostrar para este mundo que nós servimos realmente, que nós pertencemos realmente e de fato a Ele. E assim como a gente não entende como Deus está trabalhando na nossa vida, mas um dia nós vamos entender que Deus está trabalhando porque Ele é quem é glorificado. O fim é que o nome dEle seja glorificado, é que a glória seja dada a Ele e não a nós, e não ao homem. Agora, Deus está presente, Deus está trabalhando, mas se nós lemos o Salmo 46, se nós observamos essas declarações desse Salmo 46, nós vamos observar que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está conosco, como ele diz no versículo 7, Ele não somente está conosco, mas Ele é o nosso refúgio. E aí no mesmo Salmo 46, no versículo 8, ele vai dizer-nos: vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações Ele efetuou na terra. E ele diz assim, antes de eu continuar o versículo 9, não somente Deus, Ele está presente, não somente Deus está trabalhando, ou Deus está agindo na nossa vida, mas a gente vai pelo Salmo 46 observar que Deus está no controle de todas as coisas. O mundo está entregue em suas mãos, todas as coisas estão debaixo do seu poder. Deus, Ele não é um Deus que colocou o mundo aí, jogou o mundo ao léu, ou seja, Deus não é irresponsável. Deus não jogou o homem ou o mundo à sua própria sorte ou à sua própria irresponsabilidade. Mas Deus é quem sustenta esse mundo, diz a sua palavra. A nossa provisão, a nossa preservação vem de Deus, é Ele que nos preserva, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos defende, é Ele quem nos ajuda em todos os momentos e em todas as coisas da nossa vida. Então, Deus mas Deus está presente, está trabalhando, está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que não cai uma folha que seca, que murcha de uma árvore sem que o Senhor Ele não tenha dado consentimento, sem que Ele não permita, melhor, diz a sua palavra. Mas aí nós entramos numa terceira parte do Salmo 46, que é a partir do versículo 9. Ele diz assim: Ele põe termo à guerra até
os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança e queima os carros no fogo. Em outras versões, a versão acho que corrigida diz assim: ele faz cessar a guerra. Deus não apenas é, Deus não somente está, mas Ele é um Deus que faz, diz o Salmo 46. O salmista diz: Deus, Ele faz. E o que é que Ele faz? Primeiro, Ele faz, o salmista diz, cessar as guerras. As guerras podem serem as mais diversas, elas podem ser as mais longas que forem, elas podem serem as mais violentas, mas Deus é quem faz com que as guerras cessem. Irmãos, não existe um valente, não existe um violento, não existe um poderoso que Deus não possa detê-lo, que Deus não possa fazê-lo cessar nas suas ações. Então, Ele faz cessar as guerras, e sejam elas quais forem, não importa quais as pelejas da sua vida, Deus tem o poder para fazê-las cessar. O Salmo 46 fala disso. Ele quebra o arco, ele corta a lança e queima os carros do inimigo no fogo. Sabe o que isso quer dizer? O salmista está dizendo assim: você tem um Deus que peleja por você. Você tem um Deus que peleja a sua luta. Você tem um Deus que não deixa você sozinho. Ainda que você pensa, ainda que você não perceba, mas Ele está com você. Ainda que você pense ou se sinta só, Deus, Ele está com você. É isso que o salmista está dizendo. Deus peleja por mim, Deus peleja por você, Deus peleja por nós. Ele faz a guerra cessar e a paz será estabelecida. Ele faz passar a dor e vai vir o alívio para a nossa alma. Ele faz a enfermidade ir embora e chega a momentos de saúde. Ele faz cessar as lágrimas e coloca um riso nos nossos lábios, diz a sua palavra. O choro dura uma noite, mas a alegria vem quando amanhecer. O Senhor está cuidando de tudo e Ele faz cessar as guerras da nossa vida. Ele faz cessar as diversidades da nossa vida. Ele faz cessar as pelejas da nossa vida. Ele faz cessar o sofrimento da nossa vida. Pense numa coisa que lhe faz sofrer hoje. Pense, talvez seja muito difícil, mas pense agora numa coisa que lhe faz sofrer, talvez no dia de hoje. E pare por um momento e volte um pouquinho no passado e veja se você talvez não já passou angústias tão semelhantes, tão dolorosas quanto essa, e o Senhor já te livrou delas uma vez. Já colocou consolo na sua alma, no seu coração. Já te renovou, já te restabeleceu as forças. Por quê? Porque Ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar os conflitos da minha alma. Ele faz cessar as aflições que me deixam angustiados. Ele faz cessar. O salmista diz isso no Salmo 46. Agora eu queria ver com você Jó, capítulo 5, versículo 9. Jó é antes de Salmo. Não vai ajudar muito ali não, né? Jó, capítulo 5, versículo 9. Vamos ler juntos? Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Você pode olhar para alguém e dizer para alguém do seu lado agora assim: olha, Deus faz coisas grandes. O salmista entende isso. Deus é um Deus que faz coisas grandes, irmãos, na nossa vida. Coisas inescrutáveis, coisa que a gente não vai nem poder contar. Deixa eu falar uma coisa para você.
Não tem coisa que a gente vai contar que a gente não aguenta porque é ruim. Tristezas da nossa vida que a gente vai contar e chora. Não é assim? Que falta palavras na hora da gente contar. É por causa da dor que a gente está sentindo, é claro. É por causa do sofrimento que a gente está passando que a fala parte. A gente não consegue contar. Mas bem, nós não vamos conseguir contar, não é por causa da dor que faz a gente angustiar. Nós não vamos contar porque é grande o que Deus vai fazer. A gente não tem como explicar as maravilhas do Senhor. São inescrutáveis. É difícil para o entendimento humano. É difícil para a nossa argumentação explicar o que Deus vai fazer na nossa vida. É isso que o salmista está dizendo. E agora o livro de Jó. E se tem alguém que estava sofrendo, era Jó, não é? Mas ele está dizendo, ele faz coisas grandes e inescrutáveis. Coisas que eu não vou poder contar. Eu vou dizer uma coisa para você, deixa eu usar uma outra expressão aqui. Eu vou me misturar com o Jó e vou dizer assim, Deus vai fazer coisas tão grandes na nossa vida, que a gente vai ficar besta, não tem palavras. É para a gente ficar abestalhado, a gente não tem o que dizer. Em outras palavras, a gente vai só sorrir de felicidade. Irmão, não tem dor nessa vida que o Senhor não vá convertê-la em alegria um dia, porque Ele é Deus que faz. Ele é Deus poderoso e faz isso na nossa vida. Que bom que hoje à noite o salmista no Salmo 46 está mostrando para a gente que Ele faz. E que Jó diz, Ele faz grandes coisas. É inescrutáveis as coisas que Ele faz. Mas nós já vamos partir para a conclusão. Isaías 43, versículo 19, é depois do Salmo agora, né? Mais adiante. Mas, Isaías 43, versículo 19. Vamos juntos? É o Senhor que está falando, dizendo, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Agora olhe para quem está do seu lado e diga a primeira frase. O Senhor faz o quê? Ele faz coisas novas. Ele vai fazer coisas novas, irmãos, na nossa vida. Olha, irmãos, tudo que acontece com a gente, tudo que a gente sofreu aqui, ou seja, vamos pensar o seguinte, coisas antigas que nós já sofremos, coisas da nossa infância que foram dolorosas, ou da nossa, vamos ser mais, deixa eu ser menos tolerante comigo, coisas da minha juventude que doeram, que foram ruins, coisas talvez do começo do meu casamento, coisas que aconteceram quando os meus filhos eram pequenininhos ainda, foram momentos difíceis talvez, já são coisas velhas, porque o Senhor já me deu 20 anos, meu filho, e 14 anos a minha filha, ou seja, Deus já me deu coisas novas. Então o que a gente sofre hoje vai ser velho um dia, porque Ele vai fazer coisas novas na nossa vida, diz o salmista. E diz o profeta, e ele diz ao profeta no livro de Isaías, no capítulo 43. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, é tempo da gente esperar, é tempo da gente acreditar, é tempo da gente confiar que Deus tem coisas novas para a nossa vida. Que Deus vai renovar a nossa vida, que Deus vai renovar o nosso coração, que Deus vai renovar a nossa alma, que Deus vai renovar a nossa fé. Deus vai remover o velho e vai tornar novo na nossa vida. Agora, não há espaço
para o novo de Deus, enquanto a gente não largar a nossa vontade velha. Nós temos que pensar qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Qual é a vontade do Senhor na minha vida? E aí, eu volto lá para o Salmo 46. E o versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou seja, enquanto eu viver e me angustiar com o meu velho, com a minha velha vontade, com o meu velho querer, eu não vou experimentar a palavra do Senhor. Aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Serei exaltado, ou sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Deus que o salmista diz lá no início do Salmo 46, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. É um Deus que se deleita, Ele tem prazer em ser exaltado entre as nações, em ser exaltado na terra. Deus tem prazer em ser exaltado na nossa vida. Então pense no que é, qualquer coisa na nossa vida, qual é a impossibilidade disso não acontecer, se esse for o propósito de Deus, porque o desejo dele é que ele seja exaltado. Se o que Deus quer fazer na minha vida, na sua vida, é algo que ele vai ser exaltado, então não há ninguém que impeça Deus de realizar, de fazer o querer dele na nossa vida. Talvez não seja como eu desejo, talvez não seja como eu espero, talvez não seja como eu quero, mas ele será glorificado. E o fim de tudo é que eu vou entender o que o salmista diz no Salmo 46, que Deus é, que Deus está e que Deus faz. Que Deus faz. Não há nada impossível para Deus. Então creia que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Creia que Deus vai transformar aquilo que vai hoje lhe machucando, que vai hoje estragando, que vai hoje magoando. Deus vai transformar isso na sua vida, porque Ele será glorificado. No fim de tudo, não é assim, não é aquela história, eu venci, mas é o Senhor me deu vitória. A Ele a glória, a Ele a glória. E o salmista inicia o Salmo 46 dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza. E ele encerra o Salmo 46 dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então você tem um Deus que é refúgio, você tem um Deus que é fortaleza, você tem um Deus que é socorro, você tem um Deus que é escudo e galardão, você tem um Deus que é todo poderoso na sua vida. Você tem um Deus que está presente, que está trabalhando, você tem um Deus que está no controle de todas as coisas. E por fim, você tem um Deus que faz cessar as guerras, faz cessar a dor, faz cessar as angústias, faz cessar as aflições, mas Ele também faz coisas grandes, como diz a sua palavra. E além de tudo, ainda faz coisas novas na nossa vida. Então, nos preparemos em nome de Jesus.
alimentemos dessa palavra e ao mesmo tempo estejamos preparados para vivermos o momento de Deus na nossa vida, que será aquele momento em que Deus fará coisas tão grandes que nós não saberemos como contar, nós não teremos como mencioná-las. Que Deus, em nome de Jesus, faça você compreender que tudo que aconteceu, ou tudo que tenha acontecido, ou o que está acontecendo com você até agora, não é nada além, nada mais do que cumprimento de um propósito dele sobre você, que vai fazer com que o nome dele seja glorificado e você saia vitorioso, apesar de qualquer que seja a situação. Ele será glorificado e você será vitorioso. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa família, que Deus abençoe a nossa casa, que Deus nos abençoe como igreja, como povo de Deus, como povo do Senhor, em nome de Jesus. Que a gente possa pensar, foram 2 domingos, nós meditando no Salmo 46, e que o Salmo 46 e essas declarações de Jó 5, 9, de Isaías 43, 19, estejam impregnados e enraizando no nosso coração, para que nós continuemos caminhando e vendo a boa mão do Senhor e dando glória a Ele, vendo que é Ele que está agindo, que é Ele que está fazendo, é Ele que está cuidando, é Ele que está transformando a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Orem. Nós temos pedido orações. Orem. Temos pedido oração por nossa família, então vamos continuar pedindo. Orem por nossa família, orem pelos meus pais, em nome de Jesus. Mas eu quero pedir oração também por Natan, meu sobrinho, Anália, sua esposa, e a sua criancinha também. Aliás, ele tem 2 filhas, mas uma mais nova agora com a Anália. Então, orem por Natan, ore por sua esposa, ore por sua família, por seu lar, em nome de Jesus. Amém? Quero também pedir oração por uma jovem, Heloísa, a avó dela pediu oração. Orem por ela, para que o Senhor esteja abençoando, em nome de Jesus. Amém? Vamos. E Andréia. Amém. Então nós estamos orando também por Andréia, lá em Maragi, que pediu oração. Amém. E nós oraremos também uns pelos outros aqui nessa noite, em nome do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. Como diz a sua palavra, o Senhor tem sido nosso refúgio, o Senhor tem sido nossa fortaleza, o Senhor tem sido socorro presente na angústia. Às vezes, Senhor, de uma forma providencial, usando pessoas, usando alguém, usando meios para nós sermos atendidos, socorridos, consolados e confortados em algum momento. Mas em algumas vezes, Senhor, o Senhor tem manifestado a sua graça, o seu favor e o seu cuidado sobre nós, como nos cânticos nessa noite, Senhor, em que nós declaramos, não importa o que eu sofri, mas o que importa é que sobrevivi. Ou o outro louvor, Senhor, em que nós podemos viver os sonhos do Senhor na nossa vida, recebendo cura, recebendo a unção do Senhor,
recebendo ousadia do Senhor, recebendo livramento, força, recebendo vitória da parte do Senhor. Podemos ouvir, Senhor, a Tua palavra e sermos, Senhor, fortalecidos, possivelmente de forma imediata, porque o Senhor tem poder, há poder em Suas palavras. E a gente pode ser renovado, Senhor. Pode ter a nossa fé restaurada, meu Deus. A alegria volta, meu Deus. A dor, a tristeza, ela tem que cessar. Porque não somente o Senhor é Deus, não somente o Senhor está presente, mas o Senhor faz cessar. E nós louvamos o Teu nome porque o Senhor faz cessar a dor, faz cessar as guerras, faz cessar o sofrimento. Senhor, nós queremos em nome de Jesus pedir, ó Deus, rogar-te nessa noite por aqueles que estão enfrentando, Senhor, as mais diversas lutas, as guerras, Senhor, talvez das mais diferentes, mas talvez, ó Deus, cada um de nós aqui tenhamos os nossos conflitos, as nossas pelejas, e talvez em algum momento, Senhor, tenhamos parado e ficamos sem saber o que fazer. Como é que vai ser o amanhã? O que vai ser da nossa vida daqui para frente? Mas que bom, ó Deus, que nós chegamos na Tua casa e nessa noite abrimos mais uma vez o Salmo 46 e nos deparamos com a Tua palavra que diz que nós podemos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, que será exaltado sobre as nações, que será exaltado na terra. Então nós podemos nos consolar e sermos confortados nessa noite, Senhor, por Tua palavra, que diz que o Senhor não somente fará coisas grandes e inescrutáveis, mas que o Senhor fará coisas novas na nossa vida. E aí nós podemos crer, ó Deus, que há algo novo para aquele que ora conosco nessa noite, para aquele que ora por sua família, para aquele que ora pelos seus filhos, pelos pais, para aquele que ora, Senhor, pelo esposo, pela esposa, para aquele que ora pelo seu casamento, para aquele, ó Deus, que ora, Pai querido, por sua saúde. Cremos, ó Deus, que há algo novo do Senhor acontecendo em nome de Jesus. Oh Pai querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. Pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre a vida de Natan, de Anália, sobre a vida de sua filhinha, Pai, em nome de Jesus, também da outra filha de Natan. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus amado, que o Senhor estenda Suas mãos, o Senhor que tem o controle, o poder sobre todas as coisas, como vimos na Tua palavra nessa noite, o Senhor que é todo poderoso. Colocamos em Tuas mãos a vida de Heloísa, Senhor, colocamos a vida de Andréia e de tantas Andréias e da irmã Andréia aqui, de outras pessoas aqui nessa noite. Nós colocamos, ó Deus, a vida dessas pessoas, a vida dos seus filhos em Tuas mãos, ó Pai, a vida dos seus pais em Tuas mãos, ó Deus, dos seus irmãos. Colocamos o casamento, a saúde em Tuas mãos, ó Deus, o trabalho em nome de Jesus. Que o Senhor guarde, que o Senhor venha provendo, ó Deus, a bênção sobre cada um. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela palavra. Te agradecemos pelos louvores. Te agradecemos pela vida de todos, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um irmão
hoje e para sempre. Amém. 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 A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.